meus amados irmãos, a graça e a paz. Que bom estarmos juntos mais uma vez, retornando os estudos que nós estamos propondo na carta de Tiago. Nós estamos chegando ao último capítulo, capítulo 5, onde nós estamos estudando por esses dias, cada pastor trazendo a seu coração aquilo que Deus mesmo colocou, ministrando a seu coração de forma prática, objetiva, aquilo que Deus quer que nós extraiamos dessa amada carta. E nós estamos estudando esse livro, e Tiago nos mostra de maneira muito clara e prática que essa fé que nós falamos, que nós temos, ela deve ser colocada em prática, porque uma fé sem a ação, ela é morta, sem obra ela é morta. Então nós queremos estudar e meditar no dia de hoje, falando do seguinte tema, que eu quero propor para os irmãos: juramento e oração. No versículo 12 do capítulo 5 dessa carta, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 18. Primeiramente o versículo 12, vamos falar sobre juramento. É possível a Bíblia dar margem, a Bíblia dá crédito, a Bíblia fala contra ou a favor do juramento, do voto. Então que a gente possamos sair daqui de uma maneira muito nítida em nossa mente sobre o que é o voto, o que é o juramento, o que a Bíblia fala sobre ela. Primeiramente eu quero dizer que a Bíblia é categórica sobre esse assunto. Ela fala de maneira muito enfática através das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também nesse versículo que nós vamos ler. Acompanhe comigo a leitura, Tiago capítulo 5, verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Tiago com certeza ele extraiu isso da palavra que o Senhor tinha proferido por Mateus, que Mateus registra isso. Mateus diz assim, no capítulo 5, versículo 34 a 36, as palavras de Jesus: Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. As palavras que nós acabamos de ler, que nós acabamos de mencionar, de Tiago, fala a mesma coisa que o Senhor Jesus falou. Então ele está confirmando a palavra do Senhor Jesus. Ele está relatando a seus leitores que não devemos jurar nem fazer voto algum. Mas tem uma questão. Em Eclesiastes, ele vai ser muito claro. Você pode estar me perguntando: e se eu já fiz algum voto? E se eu tenho no coração esse voto? E se eu já falei desse voto? É interessante notar que no livro de Eclesiastes, o autor vai dizer da seguinte forma: quando a Deus fizeres algum voto, isso está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 a 5. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, se você já fez, se você tinha no coração e fez esse voto, que você o cumpra. Então, é muito comum, numa época de adversidades, uma época de aflições, a gente fazer vários votos. Se você fez, você cumpra. A Bíblia está dizendo que é melhor não fazer, mas se você o fizer, você o cumpra. Eu remeto à minha mente a algumas coisas grandiosas que alguns personagens bíblicos fizeram, e entre ele Barnabé, que registra lá que ele vendeu uma propriedade e pegou todo o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ali a Bíblia não está mencionando que ele fez algum voto. Olha, eu tenho essa propriedade, eu vou vender e vou entregar aos pés dos apóstolos. Há um programa, há uma igreja séria, há uma instituição séria que propaga, que divulga, que mostra com as suas obras, com a sua vida, com as ações que faz o trabalho de Deus, que propaga o reino de Deus. E ele vendeu a sua propriedade e entregou aos pés dos apóstolos. E nós conhecemos a história. E teve Ananias e Safira, que eles também venderam a propriedade e reteram parte do dinheiro. Então a intenção deles era outra. Então eu penso comigo, baseado nessa história,
meus irmãos podem refletir também a seguinte coisa: você pode ter no coração algo e fazer isso sem fazer voto algum. Então você faz esse que Deus colocou no seu coração e você cumpre. Agora, se você já fez, que você o cumpra. Então, só para ser categórico nesse versículo 12, porque parece que ele está destituído dos versículos anteriores e posteriores, mas ele está muito relacionado pelo mau uso da língua no capítulo 3. Então ele vem falando do mau uso da língua, então ele também vai falar agora sobre o juramento. Então ele está sendo categórico, e nós lemos na palavra do Senhor que é bom que não se faça nenhum juramento, nenhum voto. Mas se você o já fez, que você o cumpra. Mas a outra parte que eu quero desenvolver com os irmãos, e essa me empolga muito, como toda a palavra de Deus deve nos empolgar, mas que ele vem falando o livro todo, e nós estamos chegando no encerramento, e ele vem falando toda a questão do mau uso da língua, sobre uma fé sem obra, sobre uma fé sem ação. E agora ele vai mostrar como que essa fé pode ter obra, que ela possa ser eficaz, que ela pode dar ricos resultados, e que maneira a gente pode fazer isso. Aí ele vai citar a primeira coisa nos versículos seguintes: a oração. A oração é o caminho e onde a gente leva, onde a gente se derrama, onde a gente fala com o nosso Criador, aquilo que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando, qual que é a dor que está no nosso peito, qual que é as nossas preocupações, como tem sido. E essas orações a gente tem livre acesso ao trono da graça. Através da oração nós devemos e possamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, estou assim, assim, assim. E Ele vai dar o resultado, e Ele vai descrever isso. Aí acompanhe comigo o versículo 13 em diante. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Irmãos, o sofrimento aqui é aquilo que a pessoa está passando, muitas vezes não decorrente simplesmente de pecado. Às vezes a gente tem um certo juízo muito forte que todo o sofrimento é fruto de pecado. Então a gente remete para Jó. Jó estava em pecado. Paulo, ele foi tido como tagarela, como transgressor da lei, sendo que não era. Foi preso injustamente, ele estava em pecado. Os missionários que estão nesse campo afora, nós estamos reclusos em nossa casa. Quantos missionaram padecendo, sem poder sair do seu lugar, sem chegar no seu sustento? A crise que acometeu, eles estão em pecado. Então, nem todo sofrimento é fruto de pecado. Nós sabemos pela palavra de Deus que tem pecado que gera a morte, que tem morte que é fruto de pecado. Em 1 Coríntios capítulo 11 relata sobre a ceia do Senhor, e muitos que tomavam a ceia indignamente, eles já tinham morrido. Então o apóstolo Paulo está descrevendo ali que o pecado também leva à morte. Mas também nós sabemos que nem todo sofrimento é fruto de pecado. Então a gente precisa ter muita calma nessa hora, para a gente não colocar todo mundo no mesmo pacote. Olha, a pessoa está passando um grande problema, uma grande aflição, porque é pecado. E não é bem assim. Nessa carta, Tiago está dizendo que é para a gente fazer uma coisa, e não isso que muitas vezes a gente faz, a gente julgar a pessoa. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Então a gente não sabe por que a pessoa está sofrendo. Às vezes a gente não entende o sofrimento. Quem entende é Deus segundo o seu plano maior. Aí ele fala assim: está alguém alegre? Cante louvores. Você vê que ele mescla. Nem todo tempo é sofrimento, nem todo tempo é angústia, nem todo tempo é perseguição, mas há tempo de angústia, há tempo de perseguição, há tempo de sofrimento, mas também há tempo de alegria. Então, em todas e qualquer circunstância, nós devemos cantar louvores e também orar, quer seja estando alegre, quer estando triste. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor.
e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, se-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra se fez germinar os seus frutos. Irmãos, para nós concluirmos, ele cita um homem com as mesmas paixões que nós. A gente entende que Elias tinha suas limitações também. Depois de um grande feito, ele fugiu, se escondeu numa caverna. Ele fugiu de Jezabel, matou 400 profetas de Baal com audácia, com intrepidez, com fé, e depois ele fugiu. Ele tinha as mesmas limitações que nós, mas Elias era um homem persistente, perseverante, confiante, e ele era um homem de oração. Então ele cita esse exemplo, que nós sejamos como Elias, que nós sejamos esse homem confiante, perseverante, e que nós possamos depositar nossa fé em nosso Senhor Jesus, não julgando as pessoas sem o saber por aquilo que a pessoa está sofrendo. Que Deus te abençoe, tenha uma semana repleta de paz, na graça de nosso Senhor Jesus. Saiba que o sofrimento presente não há de comparar a vitória e a glória do porvir. Um grande abraço.